Hoje eu vou contar um pouco de onde veio essa disciplina que a gente aqui no Brasil chama de futurismo e que, na verdade, o nome correto acadêmico é Foresight ou Futures Studies, que é quando as ferramentas de estudos de futuro são usadas de uma forma estratégica, pragmática no mundo dos negócios, para projetos de governo, enfim. Estudar o futuro é possível e é necessário, tanto quanto estudar o passado. Claro que o futuro não existe, não é previsível, a gente tem algumas premissas, mas a gente percebe que de 15 mil futuristas anunciados no LinkedIn, menos de 4% tem qualificação em conceitos, fundamentos e métodos. E assim como qualquer outra profissão, e é uma profissão, não é só um título, a gente precisa ser qualificado e instrumentalizado em métodos, para que a gente consiga ancorar isso na vida real, na vida prática. Existe uma grande diferença entre o futurismo, que é um movimento artístico, cultural, muito importante, e o foresight, ou estudo de futuro, que é um método acadêmico, científico, com ferramentas, com instrumentos, com glossário, e a gente está aqui para desmistificar isso um pouco, porque a gente trabalha para que o Brasil seja uma referência em foresight, para que os profissionais brasileiros saibam o que é essa disciplina, como aplicá-la no dia a dia, e ela não invalida nada do que você já usa, ela amplia os horizontes de inovação e ela se integra muito bem com todas as outras ferramentas que a gente conhece no mundo do trabalho. Então, de onde veio o Foresight, ou estudos de futuros? Foresight é uma prática sistemática e também sistêmica, muito ampla, holística, para que a gente possa analisar sinais de mudança que viram probabilidades ou tendências e possa criar desenvolvimentos com aquilo que pode ser no futuro. Foresight não fala da realidade atual, fala da próxima realidade. Quem pode ser o próximo cliente, qual vai ser o próximo produto, onde estão as iniciativas que ninguém ainda olhou, para que a gente possa se antecipar, mas com base nos movimentos que já estão postos ou colocados no mercado. Essa abordagem ela surgiu de várias disciplinas, de pesquisa de cenário, de prospectiva, de metodologias de antecipação, e eu vou trazer aqui alguns marcos da história de estudos de futuros e de foresight, que está entrando cada vez mais na agenda executiva e na agenda corporativa, porque a gente vive um tempo complexo, volátil, onde a mudança se tornou uma realidade, e sim, não é possível prever o futuro, mas a gente precisa de visões de longo prazo que orientem o nosso planejamento do presente. Ou a gente acaba tomando decisões ainda baseadas naquela visão linear, que a gente sabe que já não responde mais às demandas atuais do mercado. Então, o pensamento futurista inicial. O interesse pela previsão de futuro é muito antigo. Isso começou lá atrás, na mitologia, na filosofia, nos oráculos das civilizações antigas. Quem já visitou o Palácio de Versailles na França sabe que lá no teto tem algumas coisas ligadas à astronomia, à astrologia, que os governantes não faziam nada sem consultar esses oráculos antes. E essa abordagem sistêmica que se tornou o Foresight, é um fenômeno um pouco mais recente. A Rand Corporation, em 1950, na década de 1950 a 1960, durante a Guerra Fria, desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento dessa análise de cenários. Isso foi usado para simular cenários de guerra, para que então a gente pudesse avaliar as estratégias militares. E olha que interessante, né? A estratégia vem da arte da guerra, não do mundo dos negócios. Então a gente às vezes ainda não aprendeu a arte da estratégia e transformou isso num planejamento com metas e ações, e isso é muito pouco. No final da década de 60, na França, foi criada então a prospectiva, que surgiu como uma disciplina que procurava antecipar o futuro, com métodos analíticos e participativos, o que na escola francesa é muito importante. Essa coisa mais holística, mais participatória, mais sistêmica. Pensadores como Gaston Berger e Bertrand de Jouvenel, e depois, claro, Michel Gourdet, que é o pai da perspectiva estratégica, contribuíram muito para essa abordagem. E a prospectiva estratégica, ela tem uma abordagem bastante
voltada para a aplicação prática das coisas, para a tomada de decisões, para o tempo de implementação e para o engajamento de stakeholders, né? Depois, em 1970, surgiu o Clube de Roma. Eu tenho um livro maravilhoso de Pentti Malaska, que é finlandês, que participou do Clube de Roma. E o Clube de Roma, ele criou um relatório, que são os limites do crescimento, em 1972, que foi muito importante naquela época. E esse relatório usou modelos computacionais para explorar as consequências de um crescimento desordenado e ilimitado. E dos 9 limites que eles anunciaram para que o planeta não entrasse em desequilíbrio, nós já ultrapassamos 4. Então, por isso que a gente está vivendo uma época tão difícil com tantos alertas. E o Clube de Roma foi muito importante. Depois, na década de 80 e 90, o Foresight começou a entrar na política e na governança. E durante essas décadas, a antecipação começou a ser uma coisa sistemática. A gente tem os cases da Shell, muitos governos usando Foresight e cenários, e isso passou a fazer parte das decisões governamentais, desde aquela época, definindo roadmaps, estratégicos e tudo mais. Em 1990 em diante, várias metodologias entraram no mundo do Foresight, análise de cenário, Delphi, roadmap tecnológico, entre inúmeras outras, environmental scanning, emerging issue analysis, e uma série de metodologias que a gente usa durante um programa de Foresight que fazem com que a gente tenha entregáveis. Foresight não é só olhar uma visão de futuro, é você explorar o presente, explorar sinais, desdobrar sinais, analisar impactos, ter probabilidades de coisas que até então a gente não tinha visto, criar cenários, criar visões de futuro e de lá para cá voltar com um plano e uma ação na mão. Projetos de Foresight que não entregam isso talvez não sejam Foresight em si, e só narrativa de futuro, ou então uma projeção de futuro que também, obviamente, é muito interessante. Atualmente, nós temos comunidades globais de Foresight. Nós temos uma associação de futuristas profissionais e uma federação. E Dubai hoje tem uma comunidade global muito robusta. Nós temos diferentes escolas de Foresight no mundo. Temos dentro de universidades, temos em países diferentes, temos cursos livres. E talvez ser um futurista nunca vire uma profissão. Aprender Foresight talvez não precisa ser uma credencial regulamentada, mas é importante que a gente aprenda métodos e conceitos para integrar o futuro com todo esse trabalho que a gente faz no presente. A inovação precisa ter um porquê e precisa ter uma direção. A tecnologia precisa ser usada para uma construção de longo prazo. Os negócios precisam cuidar do presente, precisam inovar e precisam começar a criar o futuro ao mesmo tempo. É isso que o Foresight entrega com muita maestria. E a W Futurismo é especialista nesse assunto e tem um foco em Foresight corporativo e em formação de líderes que são instrumentalizados em conceitos e métodos de futuro para que eles possam ajudar os negócios a atravessar esse momento de transformação do mundo. Esse foi o nosso vídeo aqui no YouTube. Clica, curta, recomende para alguém, acompanhe, assine nossa newsletter e 2024 vai ser um ano muito interessante.